Olá, 2023 está chegando ao fim, um ano de efervescência, de casos e fatos que marcaram e impactaram o nosso dia a dia nas diversas áreas, tanto na política, na economia e na segurança pública. Temas que serão resgatados a partir de agora e analisados com um convidado muito especial. A retrospectiva de 2023 do Jornal Jangadeiro começa com, nesse primeiro bloco, vamos fazer uma avaliação da política no cenário cearense. Ao nosso lado, repórter Rômulo Magalhães e também o colunista político Vanderlei Filho. Para comentar os fatos, analisar, nós contamos com a participação do cientista político Emanuel Freitas, professor da Universidade Estadual do Ceará, a quem agradecemos a companhia nesta avaliação do ano. Vamos conversar? Lembrando que o ano termina nessa área política com o fim das especulações da saída do presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, do PDT, e o seu destino partidário. Ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores e disputa agora a pré-candidatura com mais 3 outros candidatos petistas. Mas a briga mais acirrada deve ser com a deputada federal Luziane Lins, que disse não acreditar que ele venha a ser o candidato. Professor, vamos começar avaliando qual é o desafio que o Evandro vai ter que enfrentar. Olha, Nonato, o desafio grande é a liderança da Luziane Lins dentro do partido. Ela foi prefeita de Fortaleza por 2 mandatos, exerce o 3º mandato como deputada federal e ainda aglutina um conjunto de forças que a faz ser o grande nome do PT na cidade de Fortaleza. E que veio medindo forças durante os últimos anos com as forças estaduais do partido. A gente pode dizer, inclusive, que com o ex-governador Camilo Santana, com quem, durante o governo, ela nunca teve uma boa relação, passou a ter com a eleição do Elmano para o governo do Estado, e agora tem aí essa queda de braço com o governo, com o senador Camilo Santana e com o Evandro Leitão, que está chegando, para se mostrar como uma candidatura viável aqui na capital. Eu acho que é importante registrar que Fortaleza é uma, se não for a mais importante, é uma das capitais em que o PT aposta ganhar a eleição no ano que vem. Talvez seja a capital em que tenha mais chances de ganhar com a candidatura do Evandro Leitão, por ela reunir um conjunto amplo, né, de partidos e de apoios que a candidatura dele pode vir a trazer na disputa. A Luziane tem um certo recall negativo que eu acho que é até interessante, um estudo de caso, porque embora ela tenha perdido com o Elmano em 2012 e depois tenha perdido 2016 e 2020 na cidade, ficando em 3º lugar, a votação dela para a deputada federal é sempre muito ampliada, né? Então, embora ela não seja, o eleitor não tenha uma boa avaliação retrospectiva dela como gestora da cidade, parece ter uma boa avaliação enquanto parlamentar. Falta converter um capital político de uma eleição para outra que ela ainda não conseguiu. Então, de fato, a grande queda de braço do Evandro será com ela, mas, ao que me parece, pela própria postagem, um tanto quanto contemporânea da filiação do governador Elmano, né, saudando o Evandro pela sua filiação, com uma foto muito emblemática dos dois ali, quase que abraçados, me parece que, a preço de hoje, a candidatura dele é certa. Até porque alguém da dimensão do presidente da Assembleia não iria se filiar a um partido como o PT, que tem uma forte máquina, tem um poder de centralização considerável. O Evandro não faria isso sem ter a perspectiva de candidatura certa. A saída do Elmano é causada exatamente pelo racha do PDT, que você até, Rômulo, poderia falar exatamente. A esse respeito, né? Que a gente acompanhou durante todo o ano, né, Nonato? E justamente a gente conseguiu ver nitidamente essa briga entre os irmãos Ferreira Gomes, algo que a gente nunca imaginou há um tempo atrás, né, justamente antes da eleição. Eu queria saber, na opinião do senhor, de que forma esse racha que perdura ainda, de que forma ele impacta no cenário político eleitoral aqui do Ceará? Olha, eu observo esse racha entre os dois irmãos como uma tentativa de ambos por continuar sendo uma liderança local.
todas as empreitadas do Ciro, do Plano Nacional, deram errado. O que sobrou para ele foi o séquito de apoiadores que ele tem aqui no Estado, em particular na Prefeitura de Fortaleza, onde o Sarto está. E o Cid, se a gente quiser, me parece que dos 3 senadores que a gente tem hoje, é o de menor expressividade, né? O Eduardo Girão, por exemplo, consegue ter maior expressão do que o que foi o mandato do Cid até aqui, bem como a Augusta, se a gente quiser, que chegou esse ano, mas que tem caminhado o tempo todo com o governador, o que dá a ela bastante visibilidade a nível do governismo. Então, tanto o Ciro como o Cid, me parece, nesse episódio, estavam disputando uma certa permanência de uma liderança no Ceará, que foi o que restou para cada um deles. Obviamente que o Cid se sai melhor nessa, porque ele está exercendo o mandato de senador. Então, vamos dizer que ele ainda tem, falando grossamente, ele ainda tem verbas parlamentares a distribuir para prefeitos, aliados e deputados, coisa que o Ciro Gomes não tem. Afora os prejuízos em relação àquilo que é o ethos do Ciro, né, o seu tom agressivo, contraponto ao Cid, que é mais conciliador. Então, me parece que essa briga interna do PDT, ela não passa dessa disputa entre os dois, daquele único espaço que sobrou para ambos, que é uma certa influência aqui com os destinos locais. Com a vitória consagradora do Camilo para o Senado e também do Camilo para o governo, porque eu considero que quem ganhou a eleição não foi o Elmano, foi o Camilo, né? Isso força, então, essa liderança que é o Cid a se reaproximar desse ciclo político que foi iniciado por ele, né? O Camilo saiu do governo Cid Gomes e, em certa medida, o Elmano também, por ser uma certa continuidade do Camilo, também tem como raiz o governo de Cid Gomes. Então, resta para ele se reaproximar desse grupo que está no poder aqui. O Ciro, então, tem uma desvantagem considerável, né? Como eu disse, todas as empreitadas dele nacionais deram errado e essa foi a que mais deu errado, porque, inclusive aqui no Ceará, ele se sai perdedor pela primeira vez. Das outras vezes que ele tinha sido candidato, ele venceu aqui no Ceará. Dessa vez, não. Então, me parece que se trata de uma briga familiar, mas que tem dimensões de uma disputa por uma liderança local, né? Por um espaço de influência local, melhor dizendo. Muito interessante porque durante o ano todo de 2023, o Jornal Jangadeiro teve o observador político nosso, que é o Vanfil, sempre com uma análise em torno também dessa questão. Tomou grande parte do tempo. Você, Vanfil. O grande fator político em 2023 é esse racha, né, que vem de outra eleição no PDT, que culmina, inclusive, com esse rompimento entre os irmãos, né, e com o Ciro ali se perfilando junto com o prefeito Sarto, que vai buscar, ou pode buscar, uma reeleição. E, do outro lado, a gente vê o Cid, né, do ponto de vista partidário, ele tem ali a maioria do PDT com ele, mas uma dificuldade de encontrar uma nova casa, né, um novo partido, esse caminho a seguir. Essa dificuldade, como é que o senhor lê isso aí? Seria um desgaste já da trajetória política de tantos partidos pelos quais eles já passaram? Isso, qualquer dirigente partidário do Ceará conhece a priori o que foi a história do Cid e do seu grupo político, né? Então, eles passaram aí, pelo menos desde que o Cid foi governador, passaram pelo PSB, pelo PROS, pelo PDT, e onde eles passaram teve um duplo movimento. Primeiro, a máquina partidária inchou, né? Então o PSB passou a ter o maior número de prefeitos, assim como o PROS, assim como o PDT, mas depois, com a saída desses políticos do partido, o partido foi reduzido a quase nada, né? Então a dificuldade hoje é que, primeiro, o Cid não é mais governador. Então, os movimentos dele e do seu grupo para entrar no determinado partido não é mais visto como foi outrora, né? Não é alguém com considerável poder como foi no passado, na ocasião da entrada no PROS e na entrada no PDT. Depois, não tem aqui um debate de ideias, né? Você não está saindo do PDT por uma discordância do ponto de vista ideológico. Você está saindo do partido, como também das outras vezes, por questões pragmáticas, pessoais, personalíssimas, e os partidos observam isso, né? Então, você já tem aí uma regularidade
do grupo dos Ferreira Gomes, do que eles fazem nos partidos. Me parece, então, que quem sai mais prejudicado dessa queda de braço é o prefeito Sarto, porque ele vai ter que conseguir um arco de aliança que consiga provar para os partidos que, a despeito dessa confusão toda dentro do PDT, ele ainda oferta a possibilidade de uma possível aliança. Então, como é que alguém que está com a casa completamente dividida pode convencer a outros moradores que essa casa pode ofertar uma guarida minimamente confortável, né? Me parece que será esse o grande desafio do Sarto. Na verdade, seriam dois. Primeiro, defender a sua gestão, o seu legado, né? Eu acho que, inclusive, agora essa questão da passagem para estudantes me parece apontar assim, para um efeito mais imediato na opinião pública de um feito que ele tenha realizado durante o seu ano. E a outra questão é, frente a todas essas querelas do PDT, como é que eu, então, como membro desse partido, posso oferecer para outros partidos a possibilidade de uma composição para a eleição e, mais do que isso, uma composição para o governo, em ele vindo, eventualmente, a ser reeleito. Ele foi perdendo também, ao longo desse ano, né, alguns aliados históricos aí. O próprio PSD, né, foi um partido que deixou a base do prefeito. O senhor acredita que esse movimento também deve perdurar aí pelos próximos meses, até chegar no período da eleição? Sim, é a tradição do Ceará a sedução da sombra do trono, né, vamos dizer assim. É difícil você ter oposição. Talvez quem tenha tido uma oposição mais sistemática tenha sido o Lúcio Alcântara, ali entre 2003 e 2006. E, mais recentemente, o final do governo Camilo, que é quando a oposição começa a ter chance nacional. Porque também tem isso. Os governos do Ceará, sendo aliados do governo federal, né, a chance de uma oposição se desenvolver é mais complicada. Nos últimos anos, porém, como a nível federal se teve uma oposição mais ideologizada, eles tendem a repetir isso aqui. E aí tem causado mais dificuldade para o governo ter essa base tão ampliada como teve outrora. Ainda na seara do PDT, Cid e o deputado André Figueiredo, eles protagonizaram uma verdadeira queda de braço pelo comando do partido no Ceará, foram à justiça, uma hora passou para o André, outra hora voltou para o Cid. E aí eu gostaria de saber, a justiça derruba a liminar, empossa André, retoma, o senador Cid chegou a dizer que não respeitava nem André, nem o presidente do partido, Carlos Lupe, e a gente, numa coletiva de imprensa, lembrar aqui, André Figueiredo comentou exatamente esse assunto. Lamentar essa postura do senador, porque se ele não nos respeita, né, e diz que nós não somos democratas, olha só, né, nós estamos aí numa postura, claro, sempre de defesa intransigente da democracia, e a história da gente fala mais do que as nossas palavras. Então, eu digo, se ele não nos respeita, a recíproca não é verdadeira, eu continuo respeitando ele. E aí, Emanuel? Eu lembrei daquela declaração do ex-presidente Bolsonaro de que não cumpria decisão judicial, né? Guardando as devidas proporções, você tem como se fosse o mesmo efeito. Você tem uma decisão que ele é contrária, né? E aí você diz, cansado de perder na justiça, você diz que não cumprirá a decisão. O que você viu aí no PDT foi uma outra expressão da judicialização da política, né? Não resolvendo os membros do partido essa querela entre eles, passaram a judicializar e a gente ficou vendo aí o tempo todo essa superação de decisões do judiciário que me parece envergonham o partido, né? Eu acho que se a gente tivesse oportunidade como cidadão de sentar com os líderes partidários e os dirigentes do PDT, a pergunta que eu faria é se eles, frente a tudo isso, toda essa confusão desnecessária e que não tem como pano de fundo nenhuma ideia para o Ceará ou para o país, se eles não têm assim um pouco poderia dizer, de vergonha por ter protagonizado toda essa cena, né, muito desgastante do partido, que passa longe de ser aquilo que era o trabalhismo para o Brizola e passou a ser apenas uma organização que dá vazão aos interesses familiares. E é muito interessante porque a grande
qualificação que a oposição no Ceará dá ao Grupo Ferreira Gomes é que é um grupo de interesses familiares. E, de repente, toda essa confusão que se desenrolou durante esse ano parece dar mais certeza à oposição e à parte considerável da opinião pública que, de fato, se trata de um conjunto de interesses mesmo familiares, passando ao largo o interesse do Estado. Lamentavelmente, você tem aí duas figuras muito importantes da dimensão nacional que o Ciro tem e da dimensão que o Cid podia vir a ter, que saem muito desgastadas desse conjunto de vai e voltas, de discussões que a gente viu se desenrolar aqui durante o ano de 2023. Professor, por falar em oposição, né, temos aqui o cenário em que o PDT, com o prefeito Sarto, vai buscar uma reeleição e, como o senhor mesmo já falou aqui, com dificuldade de organizar a própria casa. Temos o PT colocando ali pré-candidaturas, né, para essa disputa. E na oposição, né, ali mais centro-direita e bolsonarismo, a gente começa a ver também uma divisão, né, de candidaturas. Tem, além do capitão Wagner, né, que nas últimas eleições sempre ali aparece como um nome, né, viável para esse eleitorado de centro-direita, temos agora o André Fernandes, do PL, né, e o Eduardo Girão, no Novo, também disputando esse mesmo eleitorado. Como é que o senhor analisa essa divisão também no lado da oposição? Então, eu penso que o Wagner tem um eleitorado que é anterior à entrada dele no bolsonarismo e ao apoio que o bolsonarismo deu a ele depois, né? Então, acho que ele vem construindo a carreira dele desde 2012, depois tem onde ele sai consagrado aqui na vereador de Fortaleza, depois ele é eleito logo deputado estadual do Ceará. Então, me parece que ele tem uma capilaridade eleitoral que é anterior. Quando o bolsonarismo tomou a dimensão nacional, isso aqui no Ceará correu para ele, porque ele era o candidato de direita com maior chances, né? Fora isso, ele tem votações expressivas na capital, né? Ficou em segundo lugar nas últimas duas eleições, e se a gente lembrar, na eleição de 2022, ele foi o mais votado para governador na cidade de Fortaleza. Então, isso dá a ele uma certa folga, por assim dizer, com relação ao eleitorado. Agora, é inegável que, e me parece ter sido acertado a preço de hoje, que nem na campanha de 2020 e nem na campanha de 2022 ele tenha se declarado como candidato do Bolsonaro. Por quê? Porque senão ele teria ficado mais amarrado ao bolsonarismo. Então, ele recebeu apoio do Bolsonaro, Bolsonaro gravou mensagem de apoio à sua candidatura, tanto em 20 como em 22, veio para cá, disse que ele era o candidato ao governo dele, mas o Wagner não vestiu essa carapuça, para usar um termo coloquial. Isso, então, dá a ele uma certa segurança agora que o bolsonarismo tende a não marchar com ele, marchar com o André. Obviamente que ele terá uma baixa considerável no apoio desse bolsonarismo raiz, né, que deverá marchar com o André, mas o André tem alguns problemas a resolver, como a sua juventude, que pode ser ao mesmo tempo um potencial a ser explorado, mas pode ser também algo de desconfiança do eleitorado da cidade, mas então ele precisa administrar isso, e então o Wagner contará agora com a sua força, que me parece que será agora melhor ainda para ele dizer que ele, como ele já tem dito, inclusive agora, né, que ele será o candidato sem padrinho. Então, todos os outros, o candidato do PT terá o padrinho, o governador, o senador, o presidente da República. O André terá como padrinho o Bolsonaro e ele parecerá agora sim ficar mais à vontade para dizer que ele não tem padrinho político, né? Ele agora marcha sozinho. Então, acho que será um grande desafio para ele se mostrar a um eleitorado de direita, conservador da cidade, que não seja também um eleitor bolsonarista. Como é que ele vai fazer isso é o que a gente vai ver pelos próximos meses, né? E agora, contando com a experiência de gestor lá como secretário de Saúde
de Maracanaú, né? Mas, obviamente, a gente não pode esquecer que a mudança do cenário nacional, né, de Bolsonaro para Lula traz algumas implicações para a sua candidatura aqui no Estado, que deu maioria absoluta ao Lula, que deu maioria absoluta ao Camilo e ao Elmano, elegendo ele no primeiro turno, né? A gente não pode esquecer disso. Embora em Fortaleza o Wagner tenha sido o grande vencedor. Professor, essa divisão da oposição facilita a vida exatamente da situação? Está tão dividido aí, o senhor falou, tem Eduardo Girão, do PL, Capitão Wagner, do União, tem o André Fernandes. Então, isso faz com que a oposição, sendo dividida, pode facilitar a vida de outro candidato? Então, nós teremos duas oposições e dois governos na disputa. Uhum. Primeiro, o governo de Fortaleza com o Sarto e a oposição a ele, na qual nós vamos incluir o Evandro Leitão também, né? Junto com esse povo todo aí da direita, André, Eduardo, Capitão Wagner. E nós temos o governo do Estado, que terá o seu candidato, que será o Evandro, e também a oposição ao governador, que aí você pega os bolsonaristas, a direita, e o PDT com o prefeito Sarto, né? Então você vai ter aí pelo menos duas disputas dentro de uma, né? A disputa propriamente dita, quem é que vai ser conduzido à prefeitura, se o Sarto será reconduzido, se a vitória será da oposição, incluindo aí o PT, ou se e a disputa em relação ao outro governismo que é o do Estado. Me parece que a preço de hoje, nós vamos ter o mesmo cenário, na verdade, se a gente quiser, de 2020. Né? Você tem, que era o Sarto, candidato do Roberto Cláudio, com a oposição do PT e a oposição de direita, centro-direita e extremo-direita. Que naquela ocasião você tinha o Heitor Freire, né? Que era, assim, era mais bolsonarizado do que o Wagner. A diferença de hoje é que você vai ter um governo do Estado rompido com a candidatura do prefeito, porque em 2020 o Camilo não estava rompido com o Roberto Cláudio. Agora você vai ter o Elmano rompido com o Sarto. Então, a diferença sutil seria essa, né? Mas você vai ter a mesma força de oposição, inclusive do partido. Agora, restará saber o tamanho do engajamento do PT raiz na candidatura do Evandro, que na candidatura da Luiziane em 2020, que era uma candidatura desse PT, aí você tinha um partido completamente mobilizado. Uhum. Agora, em sendo um membro externo que entra no partido para se candidatar e tão somente para isso, resta saber como é que se dará o engajamento desse PT raiz. O senhor falou do PT raiz e aí vem a lembrança também, o fortalecimento das militâncias do Partido dos Trabalhadores em todas as eleições foi marcante. Como deve se portar os petistas raiz em relação a ter que digerir Leitão? Olha, eu acho que isso vai depender muito do jogo de cintura do governador. Porque o governador também é dessa safra do PT raiz, né? Ele é companheiro de lutas da Luiziane, foi ela que o lançou, inclusive, quando ainda era secretário de Educação da cidade, né? Então vai depender muito do envolvimento dele, que me parece, a preço de hoje, será um envolvimento por completo. E aí ele terá que convencer esses petistas raiz, né, de que essa é a melhor escolha para o partido, tentando convencer a partir da ideia de que é importante que o PT governe uma capital, e uma capital importante como é Fortaleza, que já foi governada pelo partido duas vezes, se a gente considerar a Maria Luísa e a Luiziane. Tá? Professor, continuando aqui nesse assunto do PT, né, agora chegando ali ao âmbito nacional, um âmbito também falando da política nacional, a gente falando justamente do presidente Lula, que começou aí o governo com 38 ministérios, que representa aí um aumento significativo com relação às pastas do governo anterior. E aí eu queria saber justamente na sua avaliação, nesse primeiro ano de governo, quais os principais feitos dele? Vou pegar uma carona, Rômulo. E Lula será o grande eleitor? O senhor acredita? Olha, eu acho que teve o Lula disputou a eleição e chegou ao governo achando que o 2023 ainda era 2003 ou era 2007. E isso traz uma série de problemas para ele.
se a gente pensar nos últimos dias da agenda internacional, ele teve importantes baques por acreditar que a França, por exemplo, a Venezuela, ainda eram aquele mundo cordato que ele encontrou no passado, né? Então, acho que, a começar pelo que você falou dos 38 ministérios, que eu penso ter sido um grande erro iniciar o governo com a quantidade tão expressiva de ministérios, como se você não tivesse nada no bolso de reserva para dar quando a governabilidade começasse a dar sinais de ameaça. Quando ele cria 38, então ele primeiro cria... você sai do governo Bolsonaro, que tinha 22, se não me falha a memória, para 38 é quase a metade, né? Então você já cria na opinião pública a ideia de gastança com o dinheiro público. E quando os problemas da governabilidade se apresentaram, como aconteceu, você fica em embaraço porque você precisa tirar mulheres, que foi um compromisso que ele fez durante a campanha, né? Trocar ministros, diminuir o poder do PT, como a gente está vendo até hoje, o Wellington Dias resistir lá para não sair da bolsa da pasta do desenvolvimento social. Então você tem uma série de problemas que ele criou achando que ainda era aquele Lula 3. E então, falar dos grandes feitos do presidente, né? Talvez o grande feito que não se deveu a ele, se deveu ao eleitorado brasileiro, foi garantir a derrota do ex-presidente, o que significou garantir a vitória da continuidade democrática e um certo freio à onda de autoritarismo que estava se legitimando. Então, mas esse feito não é do Lula, esse feito é do eleitorado, né? Outra coisa é o que ele fez com isso. Então, falar do Lula presidente e apontar o seu grande feito, eu ainda tenho dificuldade de dizer o que é que significativamente, para além da garantia da democracia, o que é que significativamente melhorou na vida da população brasileira. Então, eu não teria respostas para te dar objetivamente falando. E, então, respondendo a sua pergunta, não sei se o Lula será um bom cabo eleitoral exatamente por isso. 2024 é um ano em que, do Oiapoque ao Chuí, a preocupação da classe política será apenas uma, a eleição municipal. E se a preocupação da classe política será apenas essa, eu não sei se terá como o governo fazer alguma coisa de efetivo e que não seja encarado imediatamente como medida eleitoreira, como o Bolsonaro fez várias em 2022. Professor, uma pergunta curiosa também. Qual o papel do Camilo? A gente notou pela sua avaliação que 2023 serviu de laboratório também para uma projeção do governo do Estado. Como é que vai se portar também o ministro? Como importante cabo eleitoral que ele foi já em 2022, né? Como eu disse anteriormente, para mim, quem venceu a eleição para o governo no Ceará foi o Camilo. O Elmano, embora fosse deputado já de 2 mandatos, ou 3, não lembro bem, fosse líder do governo na Assembleia, não era alguém que tinha projeção estadual assim, considerável, a ponto de o eleitor confiar a condução do Estado do Ceará a ele, né? Então, me parece que o Camilo continuará. Agora, a pasta da educação tem muitos problemas, né? Porque se você pegar, grosso modo, a orientação da pasta para interesses privados em detrimento daquilo que são os interesses das instituições públicas de ensino, continua na mesma gramática, né? Talvez o único aceno que o Camilo deu contrário a esses interesses foi uma certa regulação que ele está propondo para os cursos em EAD, sobretudo os de licenciatura. Mas se não fosse isso, assim, você tem quase que uma mesma gramática dos governos anteriores. Então, em termos de feito do Ministério da Educação, também há coisas ainda a se mostrar, tá? Que ainda não chegaram. A gente está a não ser em termos de orçamento, né? Você tem uma rubrica maior, mas contingenciamentos continuam, né? Que foram críticas durante o governo Bolsonaro. Mas fora isso... A gente está encerrando essa análise política do ano 2023.